E agora você vê o Flamengo, que tem reforços chegando, que não estão plenamente entrosados. Ele está tentando encontrar uma nova formação, um novo jeito, com muita qualidade. Mas a qualidade tem que ser colocada em prática, Ronaldão. O Flamengo não pode vacilar com o time que tem, com o investimento que faz. Não pode perder para ele mesmo, no caso. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos ver as últimas novidades sobre o Mengão, o que a imprensa falou, né? Porque o Flamengo saiu na frente, na verdade, do placar contra o Ceará ontem pelo Brasileirão e acabou tomando um gol ali no segundo tempo, depois não conseguiu reagir. O Flamengo ali jogou um futebol bem abaixo daquilo que se espera e deixou muitos torcedores ali furiosos com um empate, né? Apesar de ter sido fora de casa contra o bom time do Ceará, mas não dá para perder pontos assim. E a imprensa paulista pôde ressaltar essa partida do Flamengo e também a perda ali, certamente, de 2 pontos importantes no meio do caminho, já que poderia ter vencido o time do Ceará, teve chances, acabou não marcando, né, mais gols, sofreu empate e ficou difícil para correr atrás no finalzinho da segunda etapa. É isso que vamos acompanhar a partir de agora e o link do jogo aberto estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Mesmo que o Cruzeiro não seja o líder, porque o saldo de gols do Mengão é melhor e o Flamengo tem jogo a menos, não é? O Flamengo deu aquela tropeçada e não poupou no Campeonato Brasileiro, pensando em Copa do Brasil. Resultado bom para os cearenses, para o Flamengo nem tanto. O Flamengo tomou as rédeas da partida logo no início e começou a buscar o gol. O chute de Plata foi defendido por Bruno Ferreira. A cobrança de falta de Arrascaeta passou por cima do travessão. E na primeira chance clara que eles tiveram, eles fizeram. A jogada começou no Léo Ortiz, que achou o passe em Plata, que só teve o trabalho de ajeitar para o camisa 10 rubro-negro abrir o placar. Pedro Henrique até tentou pelo lado alvinegro. Entrou na área, mas o goleiro Rossi defendeu a finalização. O Flamengo, além de estar na frente do marcador, tinha muito mais volume de jogo e tranquilidade com a bola no pé. Coisa que a equipe alvinegra não tinha, mas que precisou repensar nas suas estratégias para buscar o empate. A gente fez alguns ajustes de posicionamento, a gente saiu dos 3 volantes e voltou para a plataforma que a gente usa muito. O time carioca começou assustando com a tabela de Samulino e Saul, e com a finalização sendo defendida pelo goleiro Bruno Ferreira. Mas a partir daí, o jogo mudou. Um grande primeiro tempo, criado chances de gol, finalizado muitas vezes na área no gol do adversário. E no segundo tempo realmente tivemos uma queda muito grande. Achamos o nosso nível de concentração, de intensidade no segundo tempo. O adversário também aumentou a dele e aí tivemos essa nossa dificuldade em construir. Essa queda de rendimento favoreceu a mudança de estratégia do vovô. A bola aérea poderia ser um trunfo. Mugni, logo de início, carimbou o travessão com o cabeceio. A grande chance do time rubro-negro foi no chute de Plata, em que Bruno Ferreira espalmou. O camisa 10 do Ceará foi preciso na sua cobrança na medida do escanteio para Pedro Raul, que subiu mais alto que a marcação e deixou tudo igual. O time rubro-negro pecava nos passos, não conseguia criar chance. E enquanto isso, o Ceará seguiu crescendo. Queria o desempate. A torcida foi junto, mas não aconteceu. Nós empatamos com o Flamengo, amigo. Líder da competição. Sentimento de decepção e não temos outro caminho senão trabalhar e continuar evoluindo. Um resultado inesperado para o Flamengo. E o Ceará, eu senti um alívio ali do Léo Condé, elogiando o time. Pô, é o líder do campeonato, não é? E agora você vê o Flamengo, que tem reforços chegando, que não estão plenamente entrosados. Ele está tentando encontrar uma nova formação, um novo jeito, com muita qualidade. Mas a qualidade tem que ser colocada em prática, Ronaldão. No mínimo, né? O que se espera, né? Depois que teve aquela confusão com o Pedro também, o Felipe parece que está tendo algumas dificuldades dentro do grupo, que seria normal, para colocar o carro no lugar certo aí, todo mundo no seu lugar certo também. Agora, você não pode deixar, ainda mais um campeonato de pontos corridos assim, você não pode ficar deixando essa molezinha como foi pro Ceará. E o Ceará aproveitou.
teve a chance com o Pedro Raul. Chora coração, Ronaldo? Chora coração como? Vamos vender ele logo, bebê. Tem que aproveitar a fase do jogador e vender logo. E falar em vender, por que o Félix estou... Não, mas depois a gente fala sobre isso. Você tá igualzinho agora. a mim. O Flamengo não pode vacilar com o time que tem, com o investimento que faz. Não pode perder para ele mesmo, no caso. Ah, Ronaldo, tá desmerecendo o vovô. Não estou desmerecendo o vovô, dei até os parabéns. Mas o Flamengo não pode deixar esses pontos passarem dessa forma. Ainda mais porque não poupou, não preservou para a Copa do Brasil. Chico já preservou diante do Galo, perdeu o jogo da Copa do Brasil, foi com o que ele de melhor tinha, não deu certo porque empatou e agora tem a Copa do Brasil no radar. E a sensação é que no segundo tempo, ontem, quando até correu alguns riscos e acabou sofrendo empate, os caras já estavam pensando na quarta-feira. É meio inevitável isso, né, Renata? Houve a derrota ali, o Flamengo ficou com o Atlético Mineiro atravessado, precisa dar uma resposta, aí vem o final de semana, joga lá, vocês podem... O mundo todo está pensando na quarta-feira. Eu sei. Como é que você Mas imagina que não tem o elenco que o Flamengo tem. Se pro Flamengo é difícil e ok, imagina pros outros. Tá, mas a exigência do Flamengo Quer dizer que eu vou almoçar hoje pensando na feijoada de quarta-feira? Não, mas a exigência do Flamengo é ganhar a Copa do Brasil. E é mais um jogo fora de casa, em Minas. Então, e aí já tá com desvantagem no placar. Principalmente o objetivo que eles falaram, que é o Campeonato Brasileiro. Você não pode deixar pontos assim de fora, principalmente com o Ceará. Que isso? É o grilo? Que isso? Rapaz, isso aí não, hein? Acho que o dedinho... Que acho isso, que o dedinho do porquinho ficou preso na... Não tô entendendo, não. É o Flamengo e Ceará, pô. O Flamengo também é quarta. Cedo, gente. O Flamengo é quarta, o Palmeiras é quarta, mas vocês não podem ficar pensando nisso. Vocês têm que dormir até lá. Vocês têm que almoçar até lá. Mas o jogador não entra pensando na quarta-feira. Jogadores do Palmeiras, o Dorival vivenciaram o jogo desde agora. Acabou. Eu cheguei a jogar, Renata, domingo, terça, quinta e domingo. Você acha que eu ia ficar pensando no jogo do domingo? O Dorival não pensou. Eles acham que conseguem administrar tudo, e não é bem assim. Administrar não pode, você tem que jogar. Aí, quando você perde o jogo ou tá perdendo... Põe todo mundo em campo, agora joga, lança força máxima. Isso é Dorival, arrebenta bate o desespero. Ué, o Roger fez isso ontem, adiantou? Não. O Palmeiras também. Botou ali, né, o Facundo e tal, aí o Flaco já estava em campo, o Piquerez, e aí empatou o jogo. Hoje nós vamos dar uma aula para vocês, treinadores que querem poupar. Você presta atenção que daqui a pouco vamos dar essa aula para vocês, porque poupar desse jeito aí é jogar dinheiro fora. E os jogadores também que tem que dar um giro. Com relação... vamos falar do Palmeiras depois, né? Mas com relação ao Palmeiras, eles estiveram no Mundial. Vocês não jogaram nem Mundial. Vocês passearam, vocês querem fazer pré-temporada. Vocês só passearam. E ainda quer poupar jogador, nós avisamos rapaz. aqui. Vocês querem poupar jogador. Vai lá pra tirar foto da estátua da Liberdade e volta. Vocês tiveram férias de um mês e pouparam jogador agora. Escuta os fogos. Brincadeira. Escuta os fogos. Solta, legal. Vamos ver quinta-feira. Na visão dele. Então, o problema é o quê? É a tática. Assim, o Flamengo só joga de uma maneira. E o futebol, ele exige... Eu concordei com ele outro dia, quando ele falou, perguntado numa coletiva, se ele jogaria retrancado, que é tradução, linhas baixas, né? Você não é retranca, né? Todo mundo fechadinho lá atrás, ele falou, de jeito nenhum. Concordo. Com o elenco que ele tem, não tem que jogar assim. Não significa... não alternar a forma de jogar. Você não precisa jogar todo trancado, retrancado, todo mundo atrás da linha da bola. Você pode fazer 1-0 do Ceará, você pode, em algum momento, trazer o Ceará para o teu campo, jogar em transição em velocidade, conseguir encontrar mais espaços, finalizar mais. O Flamengo não faz. Ele joga da mesma maneira sempre. É previsível, o adversário sabe o que vai acontecer, sabe como vai se comportar, sabe como vai jogar quando fizer 1-0, se fizer 1-0, e ele não está encontrando soluções. O time fere muito pouco o adversário, finaliza muito pouco no alvo. Os goleiros adversários não estão trabalhando. Vou pegar um exemplo. O Everson, no jogo agora na quinta-feira, não fez tantas defesas. Aí você pega o último jogo do Everson no Maracanã. Foi um 0-0 do Brasileiro no ano passado, que o Davi Luiz perdeu até um pênalti. E depois que o Flamengo tinha vencido a Copa do Brasil. O Everson fez, no mínimo, uma dúzia de defesas. Várias. Era o mesmo técnico. Jogadores, em sua maioria, eram os mesmos jogadores. Agora tem até novos atletas. Então, assim, o time joga da mesma forma, ele não está conseguindo ou não está tentando diversificar a forma de jogar. E isso não está funcionando. Você vê, o Flamengo depende muito do bola parada dos zagueiros. O gol de ontem. Foi uma jogada bonita. Quem dá essa bola? Léo Ortiz. Só sai dos pés dele do Léo Pereira. É jogada de ataque. Não tem quem fabrica jogadas. O Arrascaeta fazendo gol, artilheiro, tem 10 gols dos 31 do Flamengo no campeonato. O Plata fez um bom primeiro tempo. Foi um primeiro tempo até bem ok. Não foi sensacional, mas foi ok. Mas o segundo foi horroroso. Horroroso, muito ruim. E o time não, foi muito mal, né? O time não surpreende. O Rossi foi um desastre, né? Na saída de gol aí. Foi um negócio
medonho, falhou clamorosamente e o Pedro Raul empatou o jogo. Então, assim, o Filipe Luís ele ou não está buscando, ele não consegue, ou as duas coisas. O fato é que o Flamengo é previsível, só joga dessa maneira, pressiona, quer a bola, fica com a bola, mas troca passes, não é incisivo, tem dificuldade para conseguir abrir espaço para finalizar. Para finalizar tem que ser nas condições ideais de temperatura e pressão, então fica buscando um espaço que muitas vezes não aparece. Ele tem que mudar isso aí. Quando você faz 1-0, está fora de casa, num jogo contra o Ceará, com um gramado ruim, e a torcida toda do Ceará ali, que evidentemente exigindo que o time busque um empate, você tem que ter um plano B, você tem que ter uma forma de aproveitar esse cenário. O Flamengo não aproveita. Não aproveita. E nas coletivas, praticamente ele fala que é isso aí mesmo. Mas não pode ser só isso aí. Então, eu acho que é o pior momento dele, porque ele tem problemas, mas tem jogadores novos ao mesmo tempo. Né? Esse mês agora, os jogos em tese são menos complicados do que no período anterior. E o Flamengo priorizar o brasileiro, ok. Mas não basta priorizar, tem que priorizar e jogar. Jogar bem. Você prioriza e joga mal e não ganha, não adianta nada. Então, toda a expectativa era para esse jogo. Tinha que ter vencido. Não significa que o Ceará seja galinha morta, não é isso. Mas era para vencer. E tinha toda a condição para isso. Então, ontem eu achei, assim, terrível e bem preocupante mesmo. Não com relação à Copa do Brasil, não. Aí é outra história, mata-mata, quarta, né? Quarta, 7 horas, aí é outra história. Mas com relação ao campeonato. Não adianta priorizar e jogar dessa maneira previsível. Eu quero saber o que vocês pensam. Comentem abaixo, né? A gente vê a opinião da imprensa paulista e também a opinião aí do Mauro César, podendo falar, né? Um pouco de como foi a postura do Flamengo nesse jogo. Realmente um segundo tempo bem abaixo, bem pobre, né? Ofensivamente, assim, deixou muito de atacar o Fortaleza, o Ceará no caso, na verdade, e consequentemente acabou dando oportunidades. O Rossi falhou, saiu muito mal mesmo, e aí o Flamengo, que já estava meio que se segurando naquele 1-0, se garantindo com a vitória, não teve forças suficientes para correr atrás do resultado e voltar à frente do marcador novamente. Eu quero saber a opinião de vocês. Comentem abaixo, deixa o like, inscreva-se, opine o que vocês acharam sobre esse jogo, né? E também o que esperar para o confronto do meio de semana na Copa do Brasil. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!